Olá, vamos dar continuidade à nossa aulinha de rotação dos sistemas de coordenada. Então vamos recuperar aqui o gráfico aí de nossa última aula, tá bom? E na última aula nós estávamos falando sobre a transformação de coordenadas, né? Quando eu fazia a rotação do meu sistema de coordenada para um vetor posição. E nós obtivemos, naquele caso, essa expressão aí para x'1 relacionado com x1 cosseno θ mais x2 seno θ, e para x'2 igual a menos x1 seno θ mais x2 cosseno θ. Então, nessa aulinha a gente vai ver aí as consequências de a gente ter feito essa relação, de ter encontrado essa relação, e a gente agora vai utilizar o artifício para vocês lembrarem lá dos cossenos diretores, para a gente simplificar essa equação aí. Vocês vão ver que coisa bacana de arrepiar aí que a gente vai ver agora, beleza? Então, bora lá. Então, a primeira coisa que nós temos aí de prestar atenção é o seguinte, tá bom? Nessa expressão, a gente pode fazer a seguinte brincadeira, olha só. A gente pode enxergar esses caras da forma que está essa equação linear, tá vendo? Ó? Enxerga isso aqui como um vetorzinho coluna, olha lá que bonito, ó. Um vetor coluna igual a uma matriz dos cossenos, seno, menos seno e cosseno, olha lá, vezes um outro vetor coluna do xy. Isso é verdade se a gente ir lá nos livrinhos de ensino médio e lembrar como é que é a multiplicação por matrizes. Então a gente vai cá, ó, pode pegar aqui x1 por x2 e multiplicar pela primeira linha. Olha lá, ó, eu vou ter cosseno x1 mais seno x2. Vou recuperar o meu x1 aqui, tá certo? De maneira equivalente, eu posso fazer aqui, ó, tá bom? O x1 por x2 eu vou recuperar, tá vendo? A menos x1 seno θ mais x2 cosseno θ. Beleza? Então, de cara a gente observa que eu posso então encontrar um vetor coluna, então como se fosse uma matrizinha coluna, uma matriz R, que a gente vai chamar de R porque ela representa a rotação do meu sistema. Então olha que coisa fascinante. Então rotacionar o meu sistema, eu posso encontrar uma matriz, né, que é um objeto diferente do vetor, teoricamente, quando a gente começa a construir, mas que ela faz o link da rotação do meu sistema para eu fazer essa transformação de coordenada do meu vetor. E o meu vetor x, tá vendo? Então a matriz R ela faz esse link entre dois sistemas diferentes, tá vendo? Dois sistemas de coordenada diferentes. Então existe uma matrizinha que linka esses dois sistemas, beleza? Então, o nosso sistema matricial pode ser escrito então como x' igual a Rx. Coisas legais, vamos lá. Primeira coisa, note que x' igual a Rx, então nós temos que assumir que existe uma matriz inversa. Se isso for verdade, tá bom? Se existir essa matriz inversa, a gente pode então, ó, calcular o processo inverso, ou seja, fazer uma rotação no sentido contrário. E fazer uma rotação no sentido contrário é o equivalente a eu tomar a matriz inversa, ou seja, eu não preciso fazer a rotação. Uma vez que eu conheça uma matriz de rotação para 30 graus, para menos 30 graus eu tomo a matriz inversa dessa matriz. Eu não preciso recalcular isso aí tudo de novo, tá vendo? Então, eu tomo a matriz inversa dos dois lados, e aí a gente sabe que isso tem que dar R-1 por R, a matriz de identidade. Tá bom, gente? Então, esse conhecimentozinho de matriz não se preocupa não, tá? Qualquer coisa eu vou postar um novo curso aí falando sobre essa parte de matriz aí dentro do curso de álgebra linear. Mas, por hora, é isso aí que importa, né? Se eu estou tomando, é como se eu tivesse 2 dividindo por 2, dá 1. Então, a ideia é a mesma para a matriz. A inversa significa que é como se eu estivesse dividindo uma matriz pela outra. Teoricamente, é algo nesse sentido. E aí você tem identidade que seria o equivalente a 2 por 2 dá 1. Pronto. Enfim. E aí, então a gente chama isso aqui de matriz de identidade. E aí a gente pode encontrar, tá vendo? Ó, de maneira equivalente, eu posso sair do sistema X e ir para o X', ou eu posso sair do sistema X' e ir para o sistema X através dessa rotação inversa. Isso é uma mão na roda, porque aí a gente pode estudar isso aí num outro curso e mostrar que diferentes rotações elas podem ser composições de rotações, tá vendo? E aí a gente pode sair
de um sistema de coordenada para outro usando matrizes de rotação. Ok? Beleza. Então vamos seguindo. A segunda coisa, muito importante também, é a gente fazer a seguinte observação. Note que o meu seno, né, o meu cosseno e o meu seno são funções que são praticamente idênticas. Elas diferem apenas de um argumento, aqui, ó, nesse argumentozinho, de uma fase. Tá vendo aqui, ó? Vamos lembrar lá, ó. A minha função aqui, ó, ela tem esse comportamento oscilatório. Note que se eu te perguntar aqui quem é o seno e quem é o cosseno, você só vai saber pela seguinte maneira. Supondo que ele é um argumento com fase, né, zero aqui, então você vai começar na origem o cosseno, não é isso? Então a gente tem que o seno, ele vai valer zero para θ igual a zero. Então essa primeira continha aqui não pode ser o meu seno. Mas o meu seno ele vale 1, olha lá, ó, vale 1 na origem. E essa diferença de fase, nessas pontinhas do máximo aqui, ó, de um para o outro, vale π sobre 2. Tá bom? Então, o seno e o cosseno, eles são praticamente a mesma função, que diferencia apenas de um argumentozinho aqui dentro de θ. E aí, quando você lembra lá daquela propriedade, né, da trigonométrica, que cosseno de A mais B ou menos B é cosseno A, cosseno B. Aí inverte o sinal, se for mais fica menos, se for menos fica mais. Seno A, seno B, a gente pode substituir aqui dentro e ver o que acontece. Então, ó, eu tenho cosseno de θ mais π sobre 2. Então, eu vou ter cosseno θ, cosseno, corto o Bzinho aqui, π sobre 2, menos seno θ, seno π sobre 2. O seno, cosseno de π sobre 2 é 0, então vai embora. O seno de π sobre 2 é 1, tranquilo? E a gente obtém que isso é igual a menos seno θ. Viu lá, ó? Então a gente vai poder reescrever a primeira linha tudo em função de cosseno. E, de maneira equivalente, a gente faz a mesma brincadeira por π sobre 2. Então a gente vai ter aqui, ó, cosseno de π sobre 2 vai embora, 0. Seno de π sobre 2 é 1. E a gente vai ter aqui essa equação, cosseno de menos π sobre 2 é igual a seno de θ. Oh, muito massa, né? Dá para arrepiar, porque agora que vem a parte boa. Olha só que coisa maluca. Desta maneira, você vai ter, então, que o seu x'1, ó, dado por essa expressão, a gente vai poder reescrever. Olha lá, ó, o nosso x'1 vai ser x1 cosseno θ, tá vendo? E esse seno θ eu vou reescrever para cosseno θ menos π sobre 2. Professor, para que eu estou tendo essa trabalheira inteira? Presta atenção, olha lá. Vamos fazer a mesma coisa para o x2'. O menos seno θ é igual a cosseno θ mais π2, tá bom? Então o menoszinho aqui é junto, ó, menos seno θ que dá tudo isso. Então eu sumo com o meu sinal de menos. E aí a minha expressão fica toda em termos de cosseno. Aí a gente vai lembrar de algum lugar que a gente já fez isso. Lá no início do curso, eu apresentei para vocês um carinho chamado de cosseno diretor, que eu podia representar unicamente no espaço o meu vetor, considerando ângulos entre o meu vetor e as coordenadas, e esses ângulos eu ia assumir a componente como sendo por cosseno diretores. Então a gente pode enxergar, e é isso que a gente vai ver agora no gráfico, enxergar esses cossenos, olha que coisa linda, é de arrepiar, né, cara? Como os nossos cossenos diretores. E se isso for verdade, se a gente conseguir enxergar isso lá, a gente vai simplificar completamente essa transformação de coordenada. Então, todas essas contas que a gente fez para chegar nessa expressão, a gente vai perceber que ela nem é necessária. Por quê? Porque os cossenos diretores eles vão fazer esse papel para a gente diretamente. Então, olha só. Então, vamos aqui reescrever o nosso problema. Olha lá que bonito. Então, eu tenho lá o meu sistema de coordenada sem linhas, x1 e x2. Rotacionei para x1 linha e x2 e está aqui meu vetorzinho, beleza? Então, bora lá. Primeira expressão, x1 linha, x1 cosseno θ, x2 cosseno θ menos π sobre 2. Eu quero enxergar esse cara aqui como cosseno diretor. Então, quer dizer que eu estou considerando que o meu x1, olha lá, presta atenção, o meu x1 aqui, ó, eu vou olhar como se fosse um vetor no sistema antigo. Essa setinha preta, que é meu eixo coordenada novo,
é a nova posição, eu posso enxergar ele então, tá vendo, ó, como um vetorzinho dentro do sistema antigo. E se isso for verdade, eu posso fazer então que esse cosseno aqui é o cosseno diretor desse vetor aqui, ó, com relação a x1. Viu lá? E dá certinho, né? Olha lá. Eu tenho θ entre x1' e x1. Então, esse cara aqui é o meu cosseno diretor para esse vetor aqui pretinho com relação a x1. Tranquilo? Quero enxergar esse cara aqui, ó, como cosseno diretor de x1 com relação a x2. Tá vendo? Ó? x1 com relação a x2. Será que vai dar certo? Θ menos π sobre 2? Então tem que ser esse ângulo aqui, ó. Vamos ver, ó. Quem que é esse ângulo aqui, ó, entre x2 e x1'? É só você olhar. Isso aqui é θ. Aqui, ó, de x2 para x1 eu tenho π sobre 2. Então esse ângulo aqui é π sobre 2 menos θ. Ah, professor, mas o cosseno é uma função par. Então, tanto faz eu ter θ menos π sobre 2, como π sobre 2 menos θ, o valor de cosseno é a mesma coisa. Ah, então, eu posso dizer que esse cosseno aqui, ó, é o cosseno diretor entre esses dois carinhas. Viu lá que bacana? De maneira equivalente, vamos fazer para x2. Ó. Esse cosseno de θ mais π sobre 2 é o cosseno diretor entre quem? x2, né, linha, com x1. Olha lá, ó, θ mais π sobre 2. Então, é o cosseno diretor, ou seja, que é o cosseno do ângulo entre esses dois vetores aqui, ó. Então, eu posso enxergar x2 como um vetorzinho, x1 como um vetorzinho, ou como x2 como um vetor no sistema coordenada sem linha. Tranquilo? E cosseno θ vai ser o cosseno diretor de x2' com x2. Olha lá. Bacana, gente? Muito bonito, né? E aí, quando a gente assume aí o cosseno diretor agora como responsável para construir esse sistema linear de transformação, a gente consegue agora simplificar nossas contas demais, porque olha só, vamos colocar ele aqui, ó. A gente vai escrever x1' como, né, x1 dos cossenos diretor, mesma coisa para x2, e aí você percebe que a gente pode generalizar o nosso problema para o caso tridimensional agora sem ter que fazer nenhum tipo de conta mais, ó. Considerando o caso 3D, a gente vai ter uma terceira componente, ó, que vai ser x1' com relação a x3. É o cosseno diretor que vai dar essa relação. No caso de x2', a gente vai conectar lá com x2' com relação à coordenada eixo 3. Ou seja, se x2 aqui for o y, então eu vou conectar com a coordenada z. Tá vendo? E a gente pode generalizar a terceira coordenada, olha lá. x3 em função dos cossenos diretor. Fica muito mais simples. E esse cosseno diretor, a gente ficar escrevendo cosseno, a gente pode agora fazer uma notação mais compacta. Ó. Chamar isso aqui de um lambda índice 1,1. Então você vai ter lambda 1, lambda 1,2, 1,3, e a gente pode enxergar diretamente que isso é uma matriz, são os elementos de uma matriz. Tá vendo? Ó? Então eu posso chamar os elementos da minha matriz como os cossenos diretores. Beleza? Ótimo. Então, ó, a gente vai ter x1, né, com lambda 1 e assim por diante. A gente pode ter. E aí a gente pode chegar na nossa matriz de rotação. Então a gente sabe escrever a matriz de rotação. Olha que coisa linda. Quando eu quiser fazer uma rotação, eu posso simplesmente olhar para os cossenos diretores e fazer minha conta. Eu vou lá e já faço diretamente. E aí a gente vai fazer um videozinho fazendo essa conta para a matriz de rotação, para a gente calcular ela. Então vocês vão ver que coisa bacaninha aí de fazer. Beleza? Ou, simplesmente, a gente pode escrever essa continha como um produto de matrizes, não é isso? Ó, do x' pela minha matriz de rotação por x, foi assim que a gente tinha feito, onde a nossa relação de transformação pode ser vista, então, na verdade, ó, como x' i somatório de lambda i jx. Note que isso aqui é o somatório, porque é como se eu estivesse pegando uma linha, tá vendo, dessa aqui, ó, e multiplicando pelo x1. Então eu vou ter um 1, tá vendo, somatório j. Mas imagina que você está montando aqui o xi para o caso 1, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer o somatório em 2, porque 1 é fixo. Então o j aqui vai ser, né? Vai ficar fixo i, eu vou somar o j de 1 a 3, porque eu vou ter, ó,
o J1, 2, 3, ó. Então, eu vou ter lambda de 1 e aqui eu vou varrer. 1, 2, 3. X1, por exemplo, aqui, tá bom? XJ aqui, desculpa, tá, gente? Aqui é XJ. Entendeu? Então, lambda IJ de XJ. Corrija aí para mim. Tranquilo? Então, é isso, ó. Basicamente, a gente chega agora numa expressão que representa a transformação de um vetor, tá vendo? Posição. Então, dado um vetor posição R, né, com coordenadas x1, x2, x3, a transformação dele por meio de uma rotação do sistema de coordenada tem que acontecer dessa maneira. Então, uma grandeza física, ela é considerada um vetor se sob rotação ela se transforma dessa maneira aqui, igual, né, equivalente ao vetor de posição. Então, essa é a nossa definição aí mais robusta para vetor. E a partir dessa definição, eu vou tentar fazer umas continhas um pouquinho mais avançada, mais à frente, para a gente fechar o nosso curso. E aí a gente vai ver que a partir dessa definição a gente consegue generalizar ainda mais. A gente generalizou para 3 dimensões, mas a gente pode generalizar para quantidades que têm mais componentes que essa aqui, ó, do que 9 componentes. E aí a gente vai construir, então, uma ideia de uma grandeza chamada de tensor, que ela é uma amplificação da ideia do nosso vetorzinho. Beleza, gente? Então é isso. Nos vemos na próxima aula, que a gente vai fazer mais alguns casinhos de interesse, falar das propriedades dessa matriz, e depois a gente parte para o exercício. Aquele abraço.